Você consegue perceber como as pessoas estão cada vez mais sendo corrompidas com uma sociedade que já está corrompida? E acaba virando uma bola de neve, porque a conduta do cidadão corrompe a sociedade corrompe a conduta do cidadão. E parece que isso não tem fim. Afinal, o que é corrupção? Ou o que significa a palavra corrupção? E eu dei uma olhadinha no dicionário, o significado da palavra corrupção. É muito comum a gente relacionar o termo corrupção com desonestidade, principalmente na política. Mas a palavra corrupção, etimologicamente, ela é latina. E ela significa corrupção e deterioração. É uma palavra corruptions, parece até corruptionis, que parece uma palavra inglesa, né? Mas ela significa deteriorar, como algo que está enferrujado, vai deteriorando, se enferrujando com o passar do tempo. É uma decomposição física de alguma coisa. Esse é o significado primário, mas há também o significado de modificação, adulteração das características originais, ou até mesmo depravação de hábitos, costumes, etc., e devassidão. As pessoas estão cada vez mais corruptas no nosso país. A moral, a ética, os princípios e os valores estão se decompondo. O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o nosso governo, com a política do nosso país? O que vai acontecer com a nossa família, com o nosso setor de trabalho? Onde você trabalha, há pessoas corruptas? Onde você convive no dia a dia, você consegue lembrar aí, essas semanas passadas, algum caso de corrupção? Eu me lembro de um caso de corrupção lá no meu setor de trabalho. Eu trabalho num colégio, eu trabalho numa escola. E uma aluninha um dia chegou para mim e disse assim: pastor, essa nota da minha prova está errada. Eu disse: como é que você sabe que está errada? Ela disse: o professor corrigiu a nota errada. Mas eu olhei e disse: não, a nota está certa. Ela disse: não, está errada. Sabe por quê? Porque a minha colega colou de mim, e a prova dela é idêntica à minha, só que ela tirou 4 décimos a mais do que eu. Então tem alguma coisa errada, pastor. Se ela colou de mim, é a mesma prova, eu tirei 8 e ela tirou 8,4, tem alguma coisa errada. E eu olhei para ela e falei assim: como é que você tem coragem de dizer para o diretor, para o professor e para o pastor que você colou na prova? Ela disse assim: não tem problema, pastor, só eu e o senhor sabemos, ninguém mais sabe, então não tem problema. Não tem problema colar se as outras pessoas descobrirem? Será que não tem problema a gente fazer uma coisa errada? É só um pouquinho, é só um jeitinho, é só uma assinatura ou é só um documento, porque ninguém vai descobrir mesmo. Nós estamos numa sociedade corrompida, deteriorada. Nós estamos vivendo numa sociedade corrupta, no sentido de deterioração. E isso não começou de agora. A deterioração, ela começou há muito, muito tempo. Quando a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15, há algo que parece uma conversa entre Deus e Satanás, diabo, Lúcifer, qualquer nome. E nessa conversa ele fala um pouquinho sobre a origem da corrupção. E ele começa dizendo assim: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a sua cobertura. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus você estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou corrupção em ti. De repente, aparece no coração de um anjo criado por Deus lá no céu e não aqui na terra, algo parecido como desconfiança, desonestidade, um sentimento ruim, sentimento negativo que não há como explicar, porque se nós pudéssemos explicar a origem do mal, nós poderíamos dar uma desculpa para a sua existência, mas não há desculpa para a existência do mal. É impossível você explicar, ele simplesmente surgiu no coração de um anjo, e Deus continuou dizendo para esse anjo
que caiu, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Já ouviu aquele ditado, quer conhecer um homem, dê poder a ele? Não havia no céu outra pessoa abaixo de Deus que tivesse tanto poder quanto Lúcifer. Em Isaías, a palavra estrela da manhã é uma palavra hebraica, a palavra hebraica é Lúcifer. Algumas pessoas pegam esse nome para dizer que é um nome próprio de Satanás, ou de um anjo que caiu em pecado. E a Bíblia diz, você era perfeito, só que você começou a crescer tanto, que o seu coração se corrompeu, se tornou corrupto por causa da sabedoria do teu esplendor. Por isso te lancei por terra, diante dos seis te pus, para que te contemple. Em Isaías continua dizendo, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, porque você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Lúcifer dizia que seria como Deus. Há um problema muito grande. Mais cedo nós estávamos conversando do porquê que as pessoas roubavam tanto dinheiro. Elas roubavam, e parece que quanto mais tinham, mais elas queriam. Parece que é assim. Parece que quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter. Quanto mais elas são, mais elas querem ser. E Lúcifer se corrompeu, o coração dele ficou corrompido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você acha que é o diabo? Ou Satanás, Lúcifer, qualquer nome. Como você acha que ele é? Ele tem chifres, tem um rabinho, fica balançando e tem um tridente, né? As pessoas imaginam que ele seja assim. Na verdade, eles pintam um Lúcifer desse jeito. A Bíblia diz que ele era um anjo no céu, mas por causa do pecado, da corrupção que entrou no seu coração lá no céu, ele foi atirado para o Sheol. E Sheol significa sepultura. Ele foi jogado para a sepultura, ele foi jogado para um lugar mais baixo. E ali no fundo do abismo ele habita. Mas como você acha que ele é? Hoje. É assim que as pessoas pintam, é assim que as pessoas acham. Eu, na verdade, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo do diabo. Eu achava que quando eu fosse para fora de casa à noite, ia aparecer um chifrudo perto de mim, parecido com um boi, e com os pés de cabra. Eu era muito medroso e tinha muito medo mesmo. Na verdade, isso é uma pintura que a Igreja Católica, ela pintou principalmente na Idade Média. As pessoas não queriam saber muito de Deus, e ela pintou essa figura animalesca para que as pessoas tivessem medo de Satanás e pudessem se aproximar de Deus e da igreja. E também foi pintada uma figura meio estranha do que é a morte, ou o Sheol, para onde ele foi lançado, se parecendo mais com um inferno que fica queimando o tempo todo. As pessoas tinham medo de ir para o inferno e pagavam as indulgências para poder ir para o céu. Hoje essa imagem já não é mais assim, mas ainda assim as pessoas acreditam que Satanás é desse jeito. Tem uma série, eu não sei quantos já viram essa série, chamada a série de Lúcifer. Ele é Lúcifer lá no inferno, e ele se cansa de estar no inferno, e de repente ele fala, não, eu vou mudar a minha vida. Compra um barzinho em Los Angeles, e ali ele à noite ele faz as atividades no seu bar. Eu não posso falar muito porque eu não assisti a série, eu só li a sinopse. Mas mesmo assim, Lúcifer não é de uma imagem animalesca, mas Lúcifer também não é a imagem de um galã de novela ou de seriado. As pessoas pensam assim, bom, se não existe uma figura animalesca, essa figura não pode existir dessa forma. Então é pintada uma figura totalmente diferente, de um Lúcifer, ou de um diabo bonzinho, de um diabo amigável, que no fundinho tem alguma coisa boa. E aí as pessoas que têm um coração sincero, elas começam a pensar, peraí, é impossível que o diabo seja essa pessoa boa e bonita como ele é aqui.
Mas também é impossível que haja um diabo com rabinho e com chifre, com tridente. Não tem como. Na verdade, eu acho que o diabo não existe. Um inimigo tem uma arma muito grande contra o seu opositor, quando o seu opositor não acredita que ele existe. E o mundo, a sociedade que nós estamos hoje, não existe uma origem para a maldade. A maldade, ela está dentro de cada coração. Já ouviu alguém falando isso? Não existe o diabo, não existe uma pessoa, um inimigo. Isso é mentira. O que existe, na verdade, é a maldade dentro do coração. E você pode escolher se você vai ser uma pessoa boa ou se você vai ser uma pessoa má. Você não precisa de Deus. Você não precisa desse Deus que as pessoas criaram. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser ético. Você pode ter princípios. Mas pense comigo uma coisa. Se Lúcifer não existe, o mal não existe, Deus também não existe. E se Deus não existe, não tem para que você ficar pensando no céu, nas coisas aqui deste mundo, desse planeta, achando que um dia você vai viver uma utopia. Na verdade, se isso não existe, se Lúcifer não existe, Deus não existe, o mal não existe e o bem não existe, essa luta, e está tudo dentro da gente, para que a ética? De onde vem a ética? Ou para que a moral e de onde vem a moral? Para que os princípios, os valores e para que os mandamentos? Desde que eu conviva bem com as pessoas, desde que eu faça amizades, trate bem as pessoas e respeite o limite delas, não tem para que eu guardar, por exemplo, mandamentos. Mas a Bíblia diz que há mandamentos. A Bíblia fala de um Deus que existe e fala de um anjo que caiu em pecado e que vive aqui neste mundo. Quer as pessoas acreditem ou não, isso é a verdade. E nessa verdade a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, que Deus deu mandamentos, regras morais e éticas para que as pessoas pudessem conviver bem aqui neste mundo, mas principalmente preparando a sua vida e o seu coração para irem para o céu e conviver com Deus lá no céu. Em Êxodo 20, versículo 15 e 16 diz: não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Há um resumo da Bíblia dizendo que nós precisamos ser pessoas honestas, que nós não podemos ser pessoas corruptas. Se Deus nos deu essa regra, então por que as pessoas ainda são corruptas? A resposta é porque as pessoas não seguem a regra. Se o nosso país se voltasse para um livro antigo, mas que tem aqui princípios que podem melhorar a nossa sociedade, se as pessoas guardassem o que está escrito nesse livro, nós viveríamos com certeza numa sociedade mais justa e melhor para se viver. Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. São pecados que a igreja católica disse que existiam e que faziam com que as pessoas se corrompessem ainda mais, além dos 10 mandamentos. Um desses pecados que eu gostaria de frisar um pouquinho é a preguiça. A preguiça, ela é muito... As pessoas acham que a preguiça ela é muito gostosa, né? É muito bom quando você acorda de manhã e fala assim: que gostoso, eu vou dormir aqui o dia todo. Obrigado, Rodrigo, porque ele trouxe essa rede aqui para eu poder contar a história. Eu queria deitar aqui na rede para mostrar para vocês como é gostoso. É muito bom quando você pode acordar sem precisar fazer nada. O maior problema da preguiça é que a preguiça faz com que a gente queira um caminho mais fácil, mais rápido, mais vantajoso e mais curto. Você já reparou como cada dia mais as pessoas querem sempre o melhor caminho, o caminho mais rápido, o jeito mais fácil? Você tem uma fila enorme no banco para você ir lá no caixa fazer o que você precisa, mas é muito mais fácil se você conhece alguém do banco e você fura a fila todinha, passa na frente de todo mundo, chega lá no caixa e diz assim: ei fulano, paga essa conta para mim, depois eu pego. Mas você se esquece que você está passando na frente de várias pessoas. Isso é o caminho mais curto e mais fácil, e até melhor, mais vantajoso. Entenda, para aquela menininha que me procurou, para ela era muito mais fácil fazer uma prova em dupla, pegar o conhecimento que não era dela. E qual é o problema? E conversando com outro aluno sobre isso, o outro aluno disse assim:
Professor, se as pessoas estão colando, é porque os professores estão valorizando mais a nota do que o conhecimento. Mas será que isso é uma justificativa para se cometer um ato como esse? Quebrando um mandamento, quebrando uma regra moral e quebrando uma regra ética? O Papa Bento XVI fez uma lista com 7 pecados capitais modernos. E dentre essa lista dos 7 pecados capitais modernos, ele fez uma lista com um pecado. O pecado da pressa. Uma pessoa apressada não tem tempo para Deus. A pressa origina a ira e causa acidentes. Nós vivemos numa sociedade que precisa fazer tudo rápido. Você já assistiu alguns vídeos no YouTube? Esses 5 segundos são os 5 segundos que mais demoram no nosso país. Quando você tem que esperar 5 segundos para poder assistir o vídeo que você quer. 5 segundos parece um tempo maior. Relativamente falando, parece um tempo maior. Porque nós queremos fazer sempre o mais rápido. Sempre o mais apressado. E quando a gente começa a fazer do jeito mais rápido, ou pegando um atalho na nossa vida, a gente sempre dá um jeitinho para fazer as coisas de uma maneira corrupta. Nós fazemos isso no trânsito. Nós fazemos isso no nosso trabalho. Nós fazemos isso com a nossa família. Nós fazemos isso com os nossos superiores quando nos perguntam algumas coisas e nós damos um jeitinho para dar uma maquiada naquilo. E fazemos também com os nossos funcionários. Quando sabemos como precisamos pagá-los, o que precisamos fazer com eles, mas nós não fazemos da maneira justa, da maneira correta. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6: vai ter com a formiga preguiçoso, observa o seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha nem chefe, nem governador, nem superior, contudo sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento em vistas do inverno. Olha o conselho que a Bíblia nos dá, o conselho que Salomão nos dá: vá aprender com a formiga preguiçoso. Você que quer fazer tudo rápido, você que quer dar um jeitinho para todas as coisas, você que prefere burlar as leis para aprender mais rápido, é muito mais fácil. Colar numa prova é muito mais fácil, muito mais rápido, entende? É muito mais simples você pegar ali e fazer rápido. Ou você comprar alguma coisa, quando na verdade você deveria conquistar. Nós vivemos nessa sociedade, o conselho da Bíblia é: aprenda com a formiga, porque a formiga, ela acorda cedo, ela trabalha, ela dá um duro para juntar comida para o verão, mesmo não tendo ninguém observando. Como a menina me disse, ela disse: pastor, só eu e o senhor sabemos. Ela se esqueceu de um texto na Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, que diz que todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, encontram-se registradas. A Bíblia continua dizendo que existem corrupções dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e dentro da nossa sociedade. Mas não é somente a Bíblia que fala sobre corrupção. Até mesmo a nossa Controladoria Geral da União fez uma campanha desde 2013 até 2015, atualizada em 2015. É a campanha Pequenas Corrupções, Diga Não. E olha o que ela dizia: uma das maiores desculpas para ser corrupto em nosso país. Mas todo mundo faz, todo mundo está fazendo, não tem nenhum problema, está todo mundo passando, está todo mundo comprando. Qual é o problema de eu comprar algo que é pirata, se todo mundo compra? Qual é o problema de eu falsificar uma nota fiscal? Qual é o problema de eu não incluir alguns itens aqui no meu imposto de renda, se todo mundo faz? Por que nós somos assim? E outro, ninguém está vendo mesmo. Não tem nenhum problema, ninguém vê. Eu li uma frase que dizia assim: caráter é o que você faz quando ninguém está vendo você. Pessoas de caráter não precisam de olhos que ficam ali vigiando para poder mudar o seu comportamento. O exemplo tem que vir de cima. Então, se lá em cima eles estão roubando, qual é o problema de eu roubar também? O governo já rouba demais da gente. Qual é o problema de eu fraudar isso aqui?
ou de eu não emitir essa nota fiscal, ou de eu aumentar um pouquinho? Por que nós somos assim? Até quando nós seremos desse jeito? É bem rapidinho. É rápido, eu vou conseguir fazer. E outras coisas que a campanha diz: falsificar a carteirinha de estudante, roubar TV a cabo ou internet, comprar produtos falsificados, furar fila, tentar subornar o guarda para evitar multas, colar na prova, bater ponto pelo colega de trabalho, apresentar atestado médico falso. Eu não sei como ficou o seu coraçãozinho, mas quando eu comecei a ler estudar um pouquinho sobre isso, eu descobri que a vontade de Deus para a minha vida era muito maior do que eu imaginava. O que Deus exige, a pureza que Deus exige para nós é muito maior do que eu pensava. E meu coração começou a ficar pesado. Quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, mais eu descobria que eu também vivia em pecado. Mas existem alguns princípios bíblicos, alguns conselhos bíblicos para como nós podemos deixar de ser corruptos. Deus preocupado com a corrupção do seu povo, Deus preocupado com a nossa corrupção, Ele nos deixou alguns princípios bíblicos, e eu gostaria de terminar essa mensagem falando sobre esses princípios. Primeiro princípio que nós podemos fazer para deixar de ser corruptos, é escolhendo agora, nesse exato momento, a fazer o bem. Como diz na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Em outras palavras, o texto da Bíblia está dizendo assim, Deus está dizendo assim, olha, se você fizer o que é certo, você vai viver bem, mas se você fizer o que é errado, você vai viver mal. Então escolhe o que é bom, escolhe fazer o que é correto para que você viva bem, amando o Senhor, obedecendo a sua voz e permanecendo unido com Ele. Então, depois de tomar uma decisão de fazer o que é certo, você precisa ser honesto com o próximo. A Bíblia fala sobre a regra áurea: ame o seu próximo como a ti mesmo. Faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse com você, e não faça com ele o que você não gostaria que ele fizesse com você. O texto de Paulo em Coríntios diz: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, porque os homens nos observam e eles esperam coisas de nós, e nós precisamos ser honestos com esses homens, com essas pessoas que estão ao nosso redor, como diz a Bíblia. O Salmo 112, versículo 5 diz que é feliz o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. A palavra feliz também significa abençoado. É abençoado o homem que é honesto nos seus negócios, naquilo que faz, quando não frauda. Ele é feliz porque ele conduz com honestidade os seus negócios, e quando alguém precisa dele, ele empresta com generosidade. A Bíblia fala que um dia, em algum momento, Jesus estava fazendo um sermão, e quando ele terminou o sermão, algumas pessoas começaram a aceitar um apelo para seguirem a Jesus. E uma dessas pessoas que chegaram até Jesus foram alguns cobradores de impostos, e eles chegaram a Jesus para serem batizados e perguntaram para Jesus: mestre, que devemos fazer então? E Jesus lhes respondeu: não peçais mais do que vos está ordenado. Jesus está dizendo assim: se alguém mandou você fazer isso, faça isso. Se você está sendo pago para trabalhar 8 horas por dia, trabalhe 8 horas por dia. Se você tem um funcionário e ele precisa trabalhar 8 horas por dia, faça com que ele trabalhe 8 horas por dia. Seja honesto. Seja honesto nos seus negócios. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não peça mais do que vos está ordenado. E alguns soldados chegaram para Jesus e falaram: Senhor, e a gente? O que a gente faz? E Jesus falou para os soldados:
A ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Sabe, se você foi contratado para receber um valor, trabalhe bem, porque foi aquele valor que você foi contratado. É interessante como a Bíblia, um livro antigo, tem princípios que, se aplicados hoje, mudariam a nossa sociedade. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Em outras palavras, trate bem o seu servo, porque você é meu servo. Se você é meu servo, você precisa ser bom, justo, honesto e tratar bem as pessoas que estão ao seu redor. Depois que você tomou essa decisão de ser uma pessoa melhor, incorrupta, depois que você começou a tratar bem as pessoas, você precisa segurar firme nas suas decisões, permanecer firme nessas decisões. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. É muito difícil você conseguir, depois que você está emaranhado de situações, quando há pessoas ao seu redor que são corruptas, e você permanecer incorrupto. Isso é muito complicado e muito difícil, porque geralmente nós temos um pezinho atrás, amarrado de alguma forma, como dizem por aí, o rabo preso. Parece que quando estamos envolvidos em situações que demandam de nós decisões firmes, a gente tende a demorar um pouquinho, porque a gente fica pensando, mas se eu fizer isso, fulano de tal não vai fazer isso para mim. Se eu não abrir essa brecha aqui, eu não vou conseguir ganhar isso lá depois. Portanto, seja firme nas suas decisões e rápido ao dizer não. Quando alguém disser para você, faça isso para mim, seja rápido em dizer não. E quando você disser não, mantenha-se firme na sua decisão, porque o suborno corrompe o coração. Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Sobre desonestidade ele continua dizendo, preços fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Deus exige honestidade. Deus exige que nós procuremos cada dia mais sermos pessoas incorruptíveis, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Não tem intenção de fazer o mal, não tem intenção de errar, de caminhar por um lado que você sabe que é incorreto. Pelo contrário, nós fazemos o bem para os homens e o bem para com Deus também. E por último, se contentando com o que tens. Se você recebe pouco, trabalhe pelo que você recebe. Dê somente aquilo que é de direito, e peça somente aquilo que é do seu direito, nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. É muito comum as pessoas devolverem troco errado, então não fique com um centavo que não pertence a você. Devolva, diga para a pessoa que ela fez alguma coisa errada, mas não fique. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Seja honesto com seu imposto de renda. Faça aquilo que você sabe que é correto. A Bíblia diz, é melhor você ter pouco e ser justo do que ter grandes rendas com injustiça. E tem uma mudança de atitude. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Paulo está dizendo assim, você já mudou, você já não é mais a mesma pessoa, alguma coisa já aconteceu diferente com você, então não faça as mesmas coisas que você fazia no passado, tem uma mudança de atitude, você não é mais o velho homem, você é o novo homem agora. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil, com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Há um princípio no livro de Êxodo, capítulo 20, o que roubava não roube mais, o que furtava não furte mais, o que adulterava não adultere mais, o que mentia não minta mais. Sabe, é uma mudança. Deus pede que nós mudemos a nossa vida, e uma das maiores formas que nós temos de mudar a nossa vida é aprendendo com bons exemplos. Este homem aqui é conhecido por todos,
ou por pelo menos quase todos. Como é o nome dele? Sérgio Moro. É um orgulho para a nossa nação, não é verdade? Eu sinto orgulho do Sérgio Moro. Se eu pudesse me encontrar com o Sérgio Moro, com certeza eu lhe daria um abraço e diria para ele: meu amigo, você está mudando a mentalidade da nossa nação. Você é um maravilhoso exemplo de honestidade. Eu chegaria para o Sérgio e talvez daria até um abraço nele, viu? E um presente. Não sei, flor, chocolate, alguma coisa. Eu diria para ele assim: Moro, você está conseguindo plantar na cabeça dos nossos filhos que nós precisamos combater a corrupção. Se eu pudesse me encontrar com o Moro e dizer isso para ele, eu diria. Mas talvez eu não possa. Mas sabe, é possível que algum dia alguém descubra um erro do Moro. Talvez um pecado do Sérgio Moro, uma personalidade escondida, ou algo que as pessoas não concordem. Porque ele é um ser humano, passível de erros, assim como você é um ser humano, que também erra, e assim como eu também sou um ser humano que erro. Mas o plano de Deus para a nossa vida é que a gente não erre mais. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus, de acordo com o livro do Salmo, capítulo 139, Deus conhece exatamente a nossa vida, sabe as palavras que ainda nem saíram da nossa boca. Deus conhece cada um de nós, Ele sabe exatamente o que você faz, como você vive. Eu não falei isso para te acusar, tudo que eu falei não foi para te acusar, foi para que você e eu pudéssemos perceber que nós precisamos melhorar a nossa vida, transformar o nosso coração e nos preparar mais e melhor para termos um encontro, não com Sérgio Moro, mas com Jesus Cristo. O maior exemplo de integridade que o mundo já viu. O maior exemplo de altruísmo e de bondade. E esse Jesus, esse mesmo Jesus, está acessível a você, para transformar a sua vida, para mudar o seu caráter, para perdoar as suas falhas, para refazer coisas que estão velhas, para tirar de você a ferrugem. Jesus é aquele mesmo que ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, num estado de corrupção. Corrupção é deterioração. Lázaro estava se deteriorando, estava corrompido há 4 dias, mas ele o ressuscitou. Escute uma coisa que eu tenho para dizer para você. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa os princípios que você não tem vivido, não importa se você tem guardado os 10 mandamentos, ou se você tem vivido em um dos 7 pecados capitais, Jesus não se importa com o seu passado, Ele se importa com o seu presente e com o seu futuro. E Ele faz uma promessa maravilhosa na sua palavra com relação ao seu futuro. Lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Na minha Bíblia diz assim: eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso. Um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos, eles irão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará num piscar de olhos, e o fim chegará. Ao sinal da trombeta celeste, os mortos se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá o seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Na ressurreição será assim: o que é corruptível será substituído pelo que é incorruptível, o mortal substituído pelo imortal, e então fará sentido o que é ditado: finalmente a morte foi derrotada pela vida. Ó morte, você agora está vencida. Onde está você agora, morte? Ó morte, quem temerá a que era temida?
Um dia Deus vai terminar com a corrupção que Lúcifer começou lá no céu. Essa corrupção que está no nosso sangue, sabe? Esse pecado que está aqui dentro de nós e que fica nos impulsionando a fazer coisas rápidas, curtas, com atalhos, coisas corruptíveis. Porque o nosso corpo é assim. Mas graças a Deus que Jesus morreu para nos salvar, mesmo sendo como nós somos. Não é Sérgio Moro que vai salvar o nosso país, ou você. É alguém que já nos salvou, e esse alguém se chama Jesus. E quanto mais você aprender de Jesus, seguir Jesus, viver como Jesus viveu, fazer como Jesus fez, mais você será uma pessoa justa, honesta e incorruptível. E quando não der mais para você conseguir, Ele vai fazer por você. E quando a gente já estiver cansado demais desse mundo, Ele diz assim: quando você estiver cansado demais, não se preocupe, um dia eu vou transformar a sua vida. O seu corpo que é corruptível se transformará em um corpo incorruptível. A sua vida que é mortal se transformará numa vida imortal. Eu quero isso para mim. Eu desejo isso para mim. Você quer o perdão de Jesus pelos seus pecados? A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então confesse os seus pecados nessa noite, peça perdão a Ele, e Ele irá perdoar você. Mas você quer algo mais? Entregue a sua vida e o seu coração nas mãos dEle, para que Ele prepare você para morar com Ele, lá no céu, onde não há corrupção, onde não há morte, onde não há choro, pranto, dor, nada, porque essas coisas já terão sido coisas passadas. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos assim como você está. Jesus, nós não queremos ser corruptos, mas às vezes nós somos. Nós não queremos ser desonestos, Senhor, mas às vezes nós somos. Nós não queremos fazer coisas erradas, nem maltratar as outras pessoas, mas às vezes é uma coisa mínima, a gente acaba fazendo. Nos perdoe neste momento. Perdoe-nos por tratarmos as pessoas de uma maneira desonesta. Nos ajude, Senhor Deus, a tomarmos essa decisão firme agora, de fazermos o que é correto, ainda que caiam os céus. Nos dê, Senhor Deus, a percepção. Use o seu Espírito Santo para falar ao nosso coração sempre que a gente estiver pensando em fazer alguma coisa errada. E nos ajude, Senhor Deus, a não termos preguiça de fazer o que é correto, mas que possamos aprender até mesmo com um simples inseto, uma formiguinha, a termos esforço para conseguirmos fazer o que é da sua vontade, o que é direito. Pedimos que o Senhor transforme a nossa vida agora, mas principalmente, transforme o nosso corpo, a nossa mente, quando o Senhor estiver voltando nas nuvens do céu. Quando o Senhor estiver voltando, nós queremos, Senhor Deus, estar em pé, felizes, porque a nossa salvação estará chegando. Transforme, Senhor Deus, o nosso corpo mortal num corpo imortal, nossa corruptibilidade em incorruptibilidade. Nos ajude, Senhor Deus, a compreendermos a Tua palavra, para que possamos aplicar os princípios que ali aprendemos. Nos dê, Senhor Deus, uma ótima semana. Uma semana diferente, uma semana ao seu lado, próximo de Ti, íntimo contigo, íntimos contigo. Senhor Deus, a experimentarmos viver uma vida diferente ao seu lado. Toque no nosso coração e fale conosco sempre, porque hoje nós escolhemos a vida, hoje nós escolhemos o perdão, hoje nós escolhemos Jesus, hoje, Senhor Deus, nós Te escolhemos. E nós pedimos que o Senhor permaneça conosco, agora e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença, tá? Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Que você consiga ter um relacionamento mais próximo com Deus.